É uma coisa que você não consegue explicar, as pessoas não conseguem entender, e aí fica por isso mesmo. Acontece que não conseguir explicar esse tipo de coisa é para os fracos, e para os fortes temos aqui nós há muito tempo lidando com esse tipo de coisa, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, porque tem muita coisa que não foi dita sobre esse assunto dessa apresentação em algumas escolas municipais do Rio de Janeiro, e a reação do senhor prefeito Eduardo Paes. Bom, galera, vamos lá. Em síntese, vamos entender do que se trata, tá? A companhia que fez a apresentação com a conotação em CIEP foi aprovada em edital público. Companhia Suave compartilhou em suas redes sociais a apresentação em pelo menos 3 escolas municipais. Pelo menos. Além da apresentação na Cidade de Deus, realizada no último dia 22, o grupo também anunciou exibições na Escola Municipal Marechal Estevão Leitão de Carvalho, em Tomás Coelho, na Zona Norte do Rio, no dia 23, e na Escola Municipal Rivadavia Correia, no centro do Rio, no dia 24. Ainda, de acordo com informações fornecidas pela companhia, as apresentações fizeram parte de uma parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, e no flyer de divulgação dos eventos consta que as apresentações tiveram o fomento da prefeitura. Enfim, a gente descobriu o valor, tudo bonitinho, né? Mas assim, tem mais coisa que a gente tem que discutir sobre isso. E bem, depois que Inês é morta, ou seja, depois que as crianças foram submetidas ao conteúdo, ficou todo mundo assim extremamente chocado, né? E como não era se de esperar, quem mais ficou chocado? O senhor prefeito, o senhor Eduardo Paes. Chocadíssimo! O senhor Eduardo Paes estava indignado na rede social ontem, como se ele não tivesse obrigação de saber o que a prefeitura contrata para colocar dentro das escolas. Peraí. Passa na cabeça de alguém que acredita que isso aqui é algo que possa ser apresentado para crianças. Eu reagi como qualquer pessoa lúcida que viu essa gravação, com muita indignação e com repúdio. Criança está na escola para estudar, para aprender, para desenvolver habilidades. Nós vamos endurecer o controle sobre qualquer apresentação, atividade ou palestra feitas nas escolas municipais. O que se passa na cabeça de um prefeito que tem sob a sua administração pública as secretarias municipais de educação e de cultura, e que deixa esse conteúdo, e não para uma, mas para algumas escolas municipais? Me diga, seu prefeito Eduardo Paes, agora. Não adianta. Não é como se isso não acontecesse em outras escolas, não é como se o funk ele não tivesse presente em várias outras unidades de educação e de ensino, inclusive municipais. E não adianta falar que não tomou conhecimento, porque o senhor é o primeiro a se arvorar em falsas sinalizações de virtude para chamar todos aqueles que o senhor considera opositores políticos como radicais, né? O bolsonarismo radical, essa extrema direita, essa extrema esquerda, todo mundo é radical, mas o senhor que não presta atenção no que está acontecendo aí debaixo do seu nariz, não é? A gente fica impressionado o que se passa na cabeça de um administrador público que não administra. A grosso modo, a apresentação, ela trata dessa música com uma conotação absolutamente explícita e que sim, promove a infantil, e aí a moça com uma cabeça de cavalo, um cavalo no cio, e depois entram ali, como que nós vamos dizer, bailarines, né, de acordo com a própria denominação dada pela companhia de dança, vestidas de tutu, dançando no meio das crianças, certo? Como já dito, foi uma baita de uma agenda, e um outro site publicou que, além da apresentação, teve roda de conversa. Do que se tratou essa roda de conversa? Teve no meio a ideologização, que a gente já conhece do que se trata, né? O que mais teve além desta apresentação? Coisa que o senhor Eduardo Paes não vai saber responder, porque ele não está preocupado com isso. A preocupação dele é eleição o ano que vem e, portanto, a necessidade da sinalização de virtude e da hipocrisia política de praxe.
O custo da bagatela foi de aproximadamente 50 mil reais, tá? Mas não dá para dizer, não dá para saber exatamente o que custeou estes 50 mil reais. Se foi uma apresentação, se foram várias, se foi a roda de conversa, se foram os bailarinos, não tá bem especificado. Eu não consegui ter acesso ao contrato para poder detalhar isso. Mas assim, a princípio a gente já sabe esse escopo aí de 50 mil reais. Agora vem a parte interessantíssima, Como vocês podem ver aí, a companhia pertence a essa senhora chamada Alice Ripoll. Ainda que depois da polêmica eles tenham aí saído das redes sociais e tudo mais, em algumas redes foi possível ver o relato sobre, né? E o tamanho das crianças também, o que é ainda mais aterrador, pelo menos pra mim, tá? E assim, sem querer fazer juízo de valor, mas assim, a senhora Alice Ripoll, que é a responsável pela companhia, ela é uma admiradora aí do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ou seja, uma petista. Será que o senhor Eduardo Paes vai vir às redes sociais dizer que eles também são uns extremistas? Estamos esperando por isso. Agora, causa ainda muita estranheza ele vir a público dizer que, nossa, gente, chocado estou. Fomos enganados, disseram pra gente que não era bem isso, que era uma classificação livre, sendo que a Secretaria de Cultura do Rio, a Secretaria Municipal, né, de Cultura do Rio, já premiou essa senhora Alice Ripoll. A Prefeitura do Rio homenageia 50 nomes que fizeram a diferença na cultura carioca, isso em novembro do ano passado. Como vocês podem ver, a senhora Alice Ripoll já está em segundo lugar da lista. E bem, obviamente, agora ele veio a público para dizer que ele quer o dinheiro de volta, que a companhia de teatro vai necessariamente ter que devolver, o que eu duvido que ele consiga, tá certo? E afastou as diretoras das escolas. Ele tá tentando se isentar da responsabilidade disso. Eu acho isso, assim, impressionante. Impressionante. Ele é o maior culpado disso. Quero apenas deixar claro. Como o nosso país não é para amadores, o funkeiro veio a público. O funkeiro veio a público para criticar. Autor de funk carioca, versão usada em apresentação do cavalo em escola municipal. Vamos consertar o que está errado, porque segundo ele tem uma versão desta música para crianças que poderia ter sido usado, que ao invés de cavalo no sítio, era cavalo no sítio, era para falar cavalo no sítio. Não. Funk, criança, não. Por favor. Este país definitivamente não é para amadores.